Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mate Sport. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje vamos falar da Conmebol Libertadores. Sim, começou o maior torneio sul-americano aqui do nosso futebol. E a gente teve a estreia dos brasileiros na primeira rodada. E a gente vai falar da estreia de cada um dos brasileiros nessa primeira rodada. Já deixa seu like se você é novo, se inscreva também no canal e bora falar dessas estreias. Lembrando que a gente teve e vamos começar pelos jogos de terça-feira, que a gente teve a estreia de Flamengo e de Grêmio na competição. O Flamengo que foi para a Colômbia pegar o Milionários e o Grêmio que foi na altitude da Bolívia pegar o The Strongest. O Flamengo que não fez um jogo tão bem assim, teve várias chances de ganhar o jogo, mas desperdiçou. Lembrando que o Flamengo já está com uma situação encaminhada em relação ao estadual, que ganhou o primeiro jogo da decisão, então tá bem tranquilo, jogou com o time titular. E o Flamengo teve várias chances de tentar sair com um resultado melhor, só que desperdiçou. E ainda teve um a mais em campo, já que o Milionários jogou com um a menos. E o Flamengo teve chance de sair. O Flamengo jogou com um a mais, só que não conseguiu vencer, levando esse um ponto da Colômbia, já que o próximo jogo do Flamengo é contra o Palestino em casa. E agora o Grêmio que jogou com o time reserva, pensando na decisão do Campeonato Gaúcho nesse sábado contra o Juventude em casa. Foi para Bolívia e perdeu de 2-0. Um Grêmio reserva que não fez um bom jogo. Mas que está pensando, já que o Renato Gaúcho está pensando na decisão do campeonato estadual. E já que na próxima rodada o Grêmio pega o Huachipato em casa. Então dá para o Grêmio se recuperar em relação a essa derrota. E agora vamos para os jogos de quarta-feira. A gente teve estreia de Botafogo, Palmeiras e Fluminense. Vamos falar do Botafogo. Botafogo estreando em casa. O único brasileiro que estreou em casa nessa primeira rodada, no Newton Santos contra o Júnior Barranquilla. Só que não foi um jogo bom do Botafogo, foi um jogo horroroso do Botafogo. Um primeiro tempo que o Botafogo tomou 3-0 do Júnior Barranquilla no primeiro tempo, nem viu a cor da bola. O Botafogo foi muito mal e que até conseguiu descontar ainda no primeiro tempo, mas que não adiantou muita coisa. Já tem aqui a segunda derrota de brasileiro na estreia da Libertadores e o Botafogo que perdeu em casa e já que na próxima rodada pega a LDU no Equador. Não vai ser um jogo fácil para o Botafogo. Já logo de cara, tendo uma LDU na próxima rodada. Então, 2 pontos jogados fora em relação ao Botafogo. E agora vamos falar de Palmeiras e Fluminense, que estrearam ambos os mesmos horários. O Palmeiras que foi para a Argentina pegar o São Lourenço. E o Fluminense que foi para o Peru pegar o Alianza Lima. O Palmeiras com o time reserva também, poupando para a decisão do Campeonato Paulista no domingo. Precisando reverter 1-0 do Santos, que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo na Vila Belmiro. Precisando reverter, o Abel poupou os titulares para jogar com o time reserva contra o São Lourenço. E não foi um jogo bom do Palmeiras. Um Palmeiras que parecia que não estava querendo ganhar o jogo. O São Lourenço até abriu o placar, fez 1-0. Controlou as ações do jogo.
O Palmeiras melhorou com as mudanças que o Abel Ferreira fez, colocando até o Piquerez, também colocando o Piquerez, que era um dos titulares, estava sendo poupado, teve que colocar. E o Piquerez fez um golaço de falta aos 35 do segundo tempo, empatando o jogo pro Palmeiras. Esse resultado bom pro Palmeiras, já que a próxima rodada o Palmeiras joga em casa no Allianz Parque contra o Liverpool do Uruguai. E vamos falar agora do Fluminense. O Fluminense que empatou contra o Aliança Lima. O Fluminense que não fez um bom jogo contra o Aliança Lima. Um Fluminense que até sofreu diante do Aliança Lima. O Aliança Lima que até abriu o placar. E o Fluminense buscou o empate também no segundo tempo. Um pontinho até bom em relação... Esse primeiro ponto bom, já que na próxima rodada o Fluminense também joga em casa contra o Colo-Colo, que ganhou seu jogo na estreia. Então a gente já vai ter um duelo das duas equipes que ganharam na primeira rodada e ver quem que já vai para 6 pontos ou podendo ter um empate em relação às duas equipes, certo? E vamos falar do Atlético Mineiro e de São Paulo, que jogaram ontem. Ambos os dois jogaram fora de casa. E o Atlético Mineiro foi o único brasileiro que ganhou. O Atlético Mineiro que foi para a Venezuela pegar o Caracas da Venezuela. E fez um jogo tranquilo, fez um jogo que teve um domínio. Teve um domínio, estava ganhando de 2-0. O Caracas até fez um gol de 2-1. Só que aí o Galo conseguiu fazer mais 2 ainda no segundo tempo, para ficar de boa ainda na estreia do Gabriel Milito na Libertadores. E vamos falar do São Paulo, que o São Paulo teve uma estreia maluca, digamos assim. O São Paulo que foi até Córdoba pegar o Tajeres. E o São Paulo teve 3 machucados ainda no primeiro tempo. Foram o Lucas, o Wellington Rato e o Rafinha. O São Paulo já teve que queimar pelo menos as 2 substituições. Ainda o Carpini teve que guardar uma antes de terminar o primeiro tempo. O São Paulo que jogou com a menos ainda no final do primeiro tempo e tomou o gol do Tajeres, 1-0. E depois o São Paulo, aos 7 minutos do segundo tempo, tomou 2-0. O São Paulo que depois, no segundo tempo, até melhorou em relação a quando o Galopo e o Luciano entrou. E o Luciano fez o gol que descontou 2-1, mas não foi o suficiente. O Atlético que estreia contra o Rosário Central em casa. E o São Paulo... O Atlético pega o Rosário Central em casa e o São Paulo pega o Cobressal em casa também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo falando da estreia dos brasileiros da Libertadores. E a gente se vê na outra semana falando da segunda rodada dos brasileiros. Forte abraço a todos, valeu e falou, até a próxima.